Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com mais uma edição do livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, do Napoleão Hill, e ele está trazendo aqui então conceitos de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada. Ele ensina nesse livro como cultivar essas qualidades e explica a importância delas para a conquista do sucesso. Ele está trazendo trechos de conversa que ele teve com o Andrew Carnegie, que foi o mentor dele, aquele magnata do aço, que foi quem aconselhou Napoleão Hill a fazer essa pesquisa, que levou, de acordo com o que ele diz ali no livro Pense e Enriqueça, onde ele traz, eu acredito, o básico da pesquisa. Ele levou 30 anos, então, para chegar a essa filosofia do sucesso. Para isso, ele entrevistou mais de 500 líderes dos mais famosos de cada setor, além de milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como fracassados, porque, afinal, para estar se definindo uma filosofia de como alcançar sucesso, há que se entender também como se fracassa, não é? Para não pegar essa via. E então aqui, esse livro, ele traz o resultado dessa pesquisa dele nos livros Pense e Enriqueça e também no livro Mais Esperto que o Diabo, e deve trazer em alguns dos outros livros dele. Porém, eu só fiz esses dois, eu deixo as playlists aqui destacado para vocês quiserem ver. Aqui nesse Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, o título, ele então é inspirado no poema Invictus, do William Ernest Henley, que termina dessa forma: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E mais no capítulo 2, aqui onde ele fala do pensamento organizado, o Napoleão Hill lamenta, ele diz que o Henley, o autor do poema, deveria ter continuado, depois pelo menos mais 3 frases ou mais 4, mais uma estrofe, dizendo que se não importa com estreito portão, com carregada de punições à lista, eu serei senhor do meu destino e capitão da minha alma se eu fizer o que se requer, especialmente se eu seguir aqui os conceitos que, de acordo com ele, é o que leva ao sucesso. E ele, que nasceu em uma cabana de um só cômodo, nasceu em uma condição que, se ele fosse ficar ali nessa condição, dizendo, eu nasci assim, eu cresci assim, não é para mim, com certeza ele não teria sido tão bem sucedido e ter terminado a vida tão, digamos, pleno em todos os setores, multimilionário financeiramente e totalmente realizado em todos os outros setores. Ele, então, eu acredito que ele próprio é exemplo de que a filosofia dele funciona. Ele explica bem isso, como é que ele colocou em prática para que começasse a funcionar na vida dele, ali no livro Mais Esperto que o Diabo. E então ele está trazendo, dizendo aqui então o que é que se requer que a gente faça para que isso possa funcionar na nossa vida também. E agora nós estamos vendo o terceiro capítulo, que é o da atenção controlada. Nesse capítulo, ele nos explica, ele está trazendo aqui conceitos, definições, ele está trazendo princípios para que nós possamos condicionar o nosso cérebro a estar atraindo apenas pessoas e coisas materiais que a gente deseja, ou seja, pessoas e coisas que vão contribuir com a nossa evolução, com o nosso sucesso. E como diz a Catherine Ponder, tudo e todos me fazem prosperar e eu faço prosperar tudo e a todos. Porque ele diz aqui também que a regra de ouro para isso, para que a gente prospere, é pensar no todo. É fazer o esforço extra e é pensar que se nós queremos prosperar, nós devemos ajudar o outro também a prosperar. É se fazer aquela rede, né? Aquela coisa que ninguém larga a mão de ninguém, porque a união não faz só açúcar. Tá bom, gente? Então, ele passou aqui os princípios, ele passou 11 princípios, o 11º foi da personalidade atraente, e agora ele trouxe aqui, ele voltou a falar da química cerebral e falou daquela coisa de se estar associando. Ele disse, se a gente associa alguma coisa, ela pode ter até um poder
Por exemplo, sabemos por observação e experiência que os seguintes princípios, quando reunidos na mente por meio de uma combinação de pensamentos, podem produzir poder mental que beira o milagroso. Quais são esses princípios? São definição de objetivo, autodisciplina por meio do controle das emoções, atenção controlada, autossugestão aplicada ao objetivo do indivíduo e força de vontade ativamente engajada. Então, ele está dizendo que se a gente associar esses princípios aqui, 5 aqui no nosso pensamento, se a gente fizer a combinação de pensamentos com esses princípios ali todos, fizer ali uma massinha, fizer um bolo ali, digamos, com tudo isso, dá um bolo delicioso, que pode ser até o poder mental que vai nos dar, vai beirar um milagroso. E aí ele terminou dessa forma o vídeo anterior. O poder vem da combinação, não de nenhum princípio único. Vejamos como os princípios são aplicados para produzir o poder. Aqui então ele vai mostrar como é que a gente aplica esses princípios, porque ele está dizendo que o poder vem da combinação desses princípios e não de apenas um deles. Então vamos ver como é que ele vai mostrar, como é que a gente aplica então. Digamos que um homem está diante de um dos mais comuns dos problemas. A necessidade de levantar certa quantia para algum propósito específico dentro de um prazo determinado. Há 2 maneiras principais de lidar com o problema. Primeiro, preocupando-se com ele, mas não fazendo nada para levantar o dinheiro. Essa é a maneira habitual de lidar com problemas desse tipo. Segundo, combinando os 5 princípios aqui mencionados e indo atrás do dinheiro com força total. Aqui então ele trouxe aquela necessidade básica. Quem que está vendo esse vídeo, quem hoje que não está aí com precisa de dinheiro para alguma coisa? Não, tem gente, é óbvio, que já entendeu esses princípios, já colocou, já tem dinheiro, não é problema. Mas e para aqueles que ainda estão vivendo na falta e na escassez? No livro Pense e Riqueza, ele diz que há 2 correntezas, que todos nós, no nosso livre-arbítrio, a gente escolhe de alguma forma, consciente ou inconsciente. A gente vai cair na correnteza da falta e da escassez ou na correnteza da abundância e da prosperidade. Mas tudo isso passa pela por esse poder mental que a gente tem. Se a gente estiver, então, fazendo o uso da nossa mente. E aí, então, ele explicando aqui que a pessoa, o básico da pessoa, então ela vai se preocupar. Meu Deus, eu tenho que pagar o aluguel amanhã e está vencendo e eu não tenho dinheiro. Ela vai se preocupar com a falta. E aí, ele diz que essa é a primeira maneira, e a segunda é combinar esses 5 princípios que ele deu aqui. A definição de objetivo. Qual é o meu objetivo? Pagar o meu aluguel. Autodisciplina por meio do controle das emoções. Como é que eu faço isso? Eu não me desespero, eu não começo a arrancar os cabelos. Eu não tenho dinheiro, eu vou morar embaixo da ponte. Depois, atenção controlada, ficar atento no comando da mente, atento para não cair de novo nessa de que não vai dar certo, nessa do negativismo, acredito. Depois, autossugestão aplicada ao objetivo do indivíduo, autossugestão positivas, aquilo de estar se sugestionando que com certeza vai acontecer alguma coisa, eu vou conseguir aquele emprego, eu vou ser chamado para aquela entrevista que eu fiz, aquela pessoa que me deve vai me pagar, alguma coisa assim de positivo, aplicada a esse objetivo, que é o de pagar o aluguel. E depois, força de vontade ativamente engajada, que ele já disse que a força de vontade ali é a chefe de todas as outras, os setores do cérebro. Ela pode até estar modificando a razão e também a emoção, que ele disse que se a gente se deixar levar então pela emoção negativa, nós vamos então estar trabalhando contra nós próprios. O valor necessário é conhecido e a decisão de consegui-lo foi tomada. Isso é a definição de objetivo. Bem, agora ele vai explicar tudo aqui como que é, eu já me adiantei um pouco. A mente é posta para trabalhar
por meio da faculdade da imaginação. Para adquirir o dinheiro, excluindo todos os outros problemas, isso é atenção controlada. Então aqui quando a gente coloca a mente para trabalhar, para adquirir o dinheiro, nós temos que excluir todos os outros problemas. Isso é a atenção controlada. A mente é limpa de todo medo e dúvida quanto à obtenção do dinheiro. Isso é autodisciplina. Ou seja, a autodisciplina é, de acordo com o que ele está dizendo aqui, é ficar ali com certeza absoluta de que vai aparecer de alguma forma. Eu estou fazendo o que se requer, então por que não apareceria? O controle da emoção do medo prepara então a mente para o exercício da fé. A mente é posta para trabalhar por meio da faculdade da imaginação, na criação de alguma coisa de valor equivalente que será dada em troca do dinheiro ou por seu uso temporário. E é mantida nesse trabalho até produzir uma ideia específica. Isso é autossugestão. Aqui então, autossugestão, ele está dizendo que não é aquilo que eu disse, a gente está se sugestionando com coisas positivas. Porém, ela vai trabalhar na criação de alguma coisa de valor equivalente, que ela vai dar em troca do dinheiro. Ela vai começar a criar ali, buscar uma ideia. Ele disse que se a pessoa então mantiver, usar essa faculdade da imaginação, então a mente vai produzir essa ideia específica, e isso é a autossugestão. E é essa ideia que ela vai colocar em ação e vai trazer o dinheiro equivalente, vai vir em troca dessa ideia ou emprestado para uso temporário, pelo menos para pagar, para sanar o problema ali naquele momento. A mente recebe repetidas sugestões de que o valor desejado será obtido, sejam quais forem o custo ou as condições a serem cumpridas, e lá permanece, estável, determinada, persistente. Isso é força de vontade em ação. Ou seja, a força de vontade é manter a mente nesse nível, nesse patamar de total confiança, de fé, de conhecer que o que acontece, o que está acontecendo tem solução, que a gente tem o problema, mas nós temos também a solução. A mente de Lincoln era como um pedaço de aço. Era muito difícil enfiar nela qualquer tipo de impressão. E depois de impressionada, muito difícil tirar dela a ideia gravada. Então, aqui ele falando de Lincoln, aquele antigo presidente americano dos Estados Unidos, então dizendo que era um pedaço de aço. Ele teve todo o sucesso que ele teve porque era muito difícil enfiar na mente dele qualquer tipo de impressão, mas depois que ele enfiava era muito difícil tirar a ideia gravada. Então ele dominava bem essa coisa da força de vontade, da persistência, de estar realmente mantendo aquilo que ele queria ali na ideia dele, na mente dele. Quando esses 5 princípios são combinados e aplicados da maneira descrita, com variações para adequá-los a cada circunstância diferente, a mente subconsciente trabalha e cria um plano, às vezes uma variedade de planos, pela qual o dinheiro pode ser obtido. Olha só, então ele dizendo que quando a gente combina esses 5 princípios, sim, a gente forma essa bomba explosiva de positividade, de planos, de ideias. Ele está dizendo que a mente, então, subconsciente, porque ele já explicou nas páginas anteriores que depois que a gente galgou tudo isso, a gente assimilou todos esses princípios, a gente combinou todos eles, colocou em prática, fez o que se requeria, o esforço extra, fez tudo que ele já explicou passo a passo aqui ao longo do livro. Então, nós apresentamos, é como se a gente tivesse, eu acredito, mais ou menos assim, da forma como eu entendi, se a gente estivesse fazendo ali uma pintura, a gente vai fazendo, vai colocando as cores, vai usando, vai preparar a tela, claro, tudo ali, faz quando ela estiver pronta, a gente apresenta, é isso que eu quero. E aí
chega ali na mente subconsciente e é onde há a fusão com a inteligência infinita, com a centelha divina. E aí então é por isso que ele diz que acontecem coisas que parecem milagre, porque aí depois que a gente subiu tudo, aí a gente entrega, pronto, e aí começa a descer. Como que a Beth Russo disse, agradece que a graça desce. Mas aqui, além de agradecer, todos esses outros, juntar tudo isso, todos esses princípios que ele passou. E aí, como ele diz, às vezes surge até não apenas uma ideia, não apenas um plano, mas uma variedade de planos. Se uma experiência falha, é porque houve enfraquecimento do esforço em relação a um ou mais desses princípios. Vi essa combinação de princípios produzir resultados quase inacreditáveis. Ouvi homens de grande sucesso endossarem essa combinação de princípios e serem vistos como detentores de superpoderes. Então, aqui ele dizendo que esses princípios, quando colocados realmente do jeito que ele está dizendo, as pessoas podem até acreditar que a pessoa que está usando essa técnica dele tenha superpoderes. Eles, os princípios, por sua vez, não fizeram nenhum esforço para explicar o óbvio. Desculpem, aqui eles, esses homens, a quem foi acreditado superpoderes, não os princípios, não fizeram nenhum esforço para explicar o óbvio, que não eram superpoderes. Até porque aquilo que realizaram realmente parecia inexplicável. Ou seja, eles nem tentaram explicar que não eram superpoderes, até porque o que eles fizeram realmente parecia inexplicável. A combinação dos 5 princípios que acabei de mencionar dá ao indivíduo um poder que não é possível atribuir a nenhum princípio isolado. Então, ele dizendo, mais uma vez, vale a pena ver aqui de novo os 5 princípios. Não adianta ter apenas a definição de objetivo. Eu preciso do dinheiro para o aluguel. E aí a gente esquece a autodisciplina, a atenção controlada, a autossugestão aplicada e a força de vontade ativada, engajada. Aí ele dizendo, não adianta, os princípios eles agem como superpoderes sendo colocados juntos, sendo combinados. As experiências de homens de grandes realizações comprovam esse fato. Primeiro vamos ver o que diz Thomas Edison, cuja declaração sobre o tema é citada quase tão literalmente quanto permite a memória. Então, Thomas Edison foi uma das pessoas com quem ele trabalhou nesse período da pesquisa que ele fez. Então, vamos ver o que Thomas Edison falou sobre esses 5 princípios. Você me pede, disse Edison, para citar o elemento essencial mais importante no campo da invenção. Bem, posso descrevê-lo rapidamente. Consiste primeiro em conhecimento definido sobre o que se quer alcançar, está aí a definição de objetivo. É preciso fixar a mente nesse objetivo com aquela persistência que não reconhece a palavra impossível. E começar a procurar aquilo que busca, fazendo uso de todo o conhecimento acumulado que puder encontrar sobre o assunto, recorrendo à própria experiência e fazendo uso da experiência de outras pessoas. Então, aqui ele reunindo aqui nesse trechinho, mastermind, atenção controlada e autossugestão. Vocês perceberam, né? Ele deve continuar procurando, independentemente de quantas vezes essa busca o leve a becos sem saída. O que é isso? Força de vontade. Ainda que leve a beco sem saída, ele deve continuar, ele deve manter essa força de vontade. Não, estou determinado. Eu vi um filme que, para um pessoal que perdeu o emprego, altos executivos que tinham uma vida super, muito dispendiosa, porque eles tinham salários altos, de repente eles foram todos dispensados. E eles foram para um local fazer uma recolocação e o que eles diziam lá para eles repetirem, um mantra era eu não desisto porque eu tenho entusiasmo, eu tenho coragem, eu tenho fé. Eu não desisto porque eu tenho entusiasmo, eu tenho coragem, eu tenho fé. Eles ficavam repetindo isso. E aí então é isso, é a força de vontade.
Aí ele deve continuar procurando, independentemente de quantas vezes essa busca o leve a becos sem saída. E ele diz aqui que Thomas Edison fracassou 10.000 vezes antes de alcançar sucesso. É até difícil mesmo imaginar, não é? Isso é força de vontade. Deve-se recusar a ser influenciado pelo fato de mais alguém ter tentado a mesma ideia sem sucesso. Isso é autodisciplina, domínio do medo e da dúvida. Ou seja, a outra pessoa tentou, mas não conseguiu, mas ela colocou os princípios, ela associou os princípios, então porque ela tentou, não dá certo, então a primeira vez. Então, nesse caso, a pessoa não teria autodisciplina, domínio do medo e da dúvida. Deve permanecer vendido à ideia de que a solução do problema existe em algum lugar e de que a encontrará. Isso é autossugestão. Edison prosseguiu. Quando um homem decide resolver um problema, pode, em princípio, encontrar oposição. Mas se insistir e continuar procurando, certamente encontrará alguma solução. Nunca soube de um plano assim que tenha fracassado. Uma combinação dos 5 princípios é o que vemos aqui. Então aqui ele dizendo, com as palavras do Thomas Edison, que ele já traz como exemplo também nos outros livros, e nesse aqui eu acredito que é um exemplo grandioso. Se ele realmente, não estou colocando em dúvida, ele diz que ele tentou e não conseguiu 10.000 vezes, é isso, gente? Então, ele tem que ver aí as partes. Mas eu acredito que seja, porque é um número realmente exorbitante. Então, mas ainda que fosse 1.000 vezes, ainda que fosse 10 vezes, eu acredito. Então, e ele dizendo, então, quando o homem decide resolver um problema, pode, em princípio, encontrar oposição, mas se insistir e continuar procurando, certamente encontrará alguma solução. Eu já ouvi da Maia Andrade que ela ouviu ela em algum dos livros ali que ela fala que a gente devia repetir quando tem um problema assim, eu sou o problema, mas eu sou a solução, eu sou o problema, eu sou a solução. Ou seja, se o problema apareceu é porque a solução existe e ela está em mim. E aqui então ele é a combinação dos 5 princípios que a gente vê aqui. O problema com a maioria das pessoas, ele continuou, é que desistem antes de começar. Com isso, ele quis dizer, é claro, que limitações autoimpostas proíbem muitas pessoas de começar tarefas que poderiam concluir com facilidade se tivessem começado e continuado com a correta atitude mental. Ou seja, então, ele explicando que as pessoas então desistem antes de começar. Ou seja, aquela coisa, a gente tem aquela ideia, a gente consegue fazer tudo, a gente pode se auto-sabotar até quando chegou ali na mente subconsciente. Porque aí quando vem a ideia pra gente, aí a gente deixa a nossa mente consciente dizer, mas você tem certeza, você vai conseguir fazer isso? E aí pronto, de manhã veio a ideia, o entusiasmo, ou então a gente conversa com alguém, essa pessoa diz isso, a gente já volta, dá passos atrás, e é isso que ele está dizendo. O problema da maioria das pessoas é que desistem antes de começar. Em toda a minha experiência, disse Edison, não me lembro de ter encontrado jamais uma solução para qualquer problema relacionado à invenção no primeiro esforço, com exceção da máquina falante. E uma das coisas mais surpreendentes é que, quando descobriu o que procurava, geralmente percebi que a resposta estava ao meu alcance o tempo todo, mas nada além de persistência e vontade de vencer poderiam tê-la encontrado. Olha aí, gente, é como se Deus fizesse com a gente aquele joguinho que se faz assim com criança ali na Páscoa, que a gente esconde os ovinhos ali, se alguém já fez, se há ainda esse hábito de fazer isso, e aí elas saem procurando, não está escondido assim de forma que seja impossível encontrar. Está ali, mas se a criança der uma voltinha assim e falar, não, aí pronto, ela não vai encontrar, mas se ela continuar, está ali, está escondidinho ali, mas só para que a gente tenha persistência e vontade de vencer, vontade de encontrar.
Então aqui ele trazendo o que diz Thomas Edison e depois aonde ele mostra como é que foram aplicados os 5 princípios, esses 5 princípios que ele já disse aí, que formam um combo, que só associados vão nos levar ao sucesso. E depois aqui no próximo vídeo ele vai trazer o que diz Alexandre Graham Bell, o inventor do telefone moderno. Mas vamos ficar aqui, para não ficar muito longo, esse nosso último vídeo aqui no galinheiro. Vamos falar um tchauzinho aqui para as nossas amiguinhas, tá bom? Antes de ir embora. Estão aqui todas super felizes, aqui então, tranquilamente esperando o café da manhã, porque o problema que elas têm nesse momento é a vontade de tomar o café da manhã, mas elas têm certeza absoluta que elas vão ter essa resposta, que vai chegar para elas esse cafezinho gostoso da manhã. Aqui, olha aí, estão todas até pensando em descansar, ó, tranquilas, porque elas sabem que estão sendo cuidadas. E eu acredito que seja essa lição também que a gente deve tirar desse livro. Ou seja, a fé aplicada faz com que a pessoa então não tenha dúvida e medo, e isso é autodisciplina. E elas então mostraram aqui muita autodisciplina, para mim pelo menos. Aprendi muito com elas, estou super feliz por esse período que eu passei aqui nesse meu estúdio no galinheiro. Mas não deu para, por mais que eu fizesse, não deu, fiz vários vídeos aí, porque não dá para eu fazer o vídeo no mesmo dia, então eu tenho vários vídeos já feitos. Porque tem que aproveitar também o tempo quando a gente faz do lado de fora, e aí não deu para concluir esse livro aqui nesse estúdio no galinheiro, porém vamos concluí-lo. Eu espero que você venha para que a gente veja então como é que o Alexandre Graham Bell aplicou esses 5 princípios para estar trazendo a grandiosa invenção dele para a gente. E se você estiver gostando, por favor, deixa a sua curtida, se você estiver gostando e achar que há alguém também que vai se beneficiar desses ensinos do Napoleão Hill, por favor, também passa para essa pessoa, se for leve para você. Se você quiser se inscrever no canal, eu tenho os outros livros dele, Pense e Enriqueça, Mais Esperto que o Diabo, e alguns outros também, de outros autores que também falam de como é que a gente faz para alcançar prosperidade e abundância em todos os setores. Eu decidi fazer essas leituras no YouTube exatamente para buscar essa contribuição, especialmente para você que por acaso não saiba ler, você que por acaso seja deficiente visual, ou você que por acaso não tenha tempo. Então eu espero realmente, com relação aos comentários que eu faço, eu queria deixar claro que é como disse o nosso querido Guimarães Rosa no Sertão Veredas, no livro. Eu não sei quase nada, só sei que nada sei. Não é exatamente assim a frase dele, ainda vou procurar, vou dizer exatamente como é, porém eu desconfio de muita coisa, e é o que eu desconfio aqui que eu trago aqui para vocês fazendo esses comentários, tá bom? Então, se você não concordar, me manda uma mensagem também, eu vou ficar super feliz, tá bom? E espero te encontrar então pra gente dar continuidade. Obrigada, muito obrigada, e até o próximo vídeo.